Olá, tudo bem? Aula definitiva. Você só precisa ficar nessa aula para entender de uma vez por todas o uso do muy e do mucho. Essas duas palavrinhas aí causam uma grande confusão, principalmente nos alunos que estão começando a estudar espanhol, começando a aprender castelhano, porque elas têm a mesma tradução. Se você for traduzir, significa muito, mas cada uma tem um uso diferente, um uso diferenciado que você precisa entender. Bom, a aula de hoje está dividida em 4 partes. Essa é a introdução. Vou começar com o muy, né, a segunda parte, depois com o uso do mucho e finalizamos com os irregulares. Tem irregulares e você precisa conhecê-los para não errar. Aliás, essa aula aqui faz parte do nosso guia Armadilhas do Espanhol, guia definitivo de A Z com falsos cognatos, uso de muy e mucho, palavras heterotônicas, heterogenéricas, acentos diacríticos. São os principais erros, as principais armadilhas neste guia e você tem acesso gratuito sobre esse módulo de muy e mucho, que eu vou deixar aqui o link para você acessar, se você está me vendo no YouTube ou no Instagram, está na bio. Acesso gratuito, é muito bom e muito importante, aliás, você acessar para poder complementar essa aula com a parte teórica e também com o quiz de exercícios, os exercícios interativos para você praticar o conteúdo dessa aula, certo? Então vamos lá, vamos aprender o uso do muy aqui nessa segunda parte agora. Vamos começar aqui com o uso do muy. Olha só que simples é o uso do muy. Aliás, você vai sair dessa aula dominando a diferença entre muy e mucho. Vou solucionar o seu problema. Olha só que legal. Então fica aqui comigo até o fim. Vamos começar aqui com o muy. Bom, o muy, para gente já iniciar, é o seguinte: ele é invariável, ou seja, ele não tem mudança de gênero ou de número, ou seja, plural, singular para plural, né, masculino para feminino, não tem essa mudança, ele é sempre muy. Então não vai ter munhas, munha, munhos, não, é sempre muy. Bom, e simplesmente o muy acompanha adjetivos e advérbios. Puxa, professor, esqueci o que significa, o que é um adjetivo e um advérbio. Calma que eu já te ensino agora. Vamos lá. Um adjetivo é uma palavra da qualidade. Então, por exemplo, triste, alegre, caro, barato. Então você vai usar o muy para acompanhar essas palavras. Por exemplo, muy caro, muy barato, muy triste, muy alegre. Você vai usar o muy acompanhando adjetivos. Também pode acompanhar advérbios. Advérbios são palavras que trazem uma ideia de circunstância, um modo, né, um lugar. Por exemplo, lejos, longe, cerca, perto, bien, bem. Então você pode acompanhar aí, o muy pode acompanhar, pode usar acompanhando essas palavrinhas também. Muy cerca, muito perto, muy lejos, muito longe, muy bien, muito bem, ok? Então basicamente o uso do muy é com adjetivos e advérbios. Agora vamos entender o uso do mucho. Perfeito, vamos agora para o uso do mucho. Olha só, você vai perceber que simples que é usar o mucho. Bem, agora é o seguinte, o mucho ele tem variação, ele é variável, diferente do muy que a gente tinha visto antes, que não, o muy é sempre muy. Agora o mucho não, o mucho ele pode passar para o feminino, ele pode passar para o plural, então você vai ter lá mucho, muchos e mucha e muchas. E o uso básico é o seguinte, o mucho ele acompanha substantivos ou verbos, uma ideia de intensificá-los, numa ideia de contá-los, dar uma ideia de quantidade. Exatamente. Então, substantivo pode ser um substantivo comum, tudo que dá nome às coisas. Por exemplo, libro, quaderno, puerta, escuela, personas. Ou um substantivo abstrato, como amor, alegria. Então, o mucho acompanha essas palavras. Olha só, tengo muchos libros, tengo mucho dinero, hay muchas personas, hay muchos problemas. Então você vai acompanhar aí, o mucho vai acompanhar substantivos. Ou substantivo abstrato, mucha alegria, com mucha tristeza. Também pode acompanhar verbos, são palavras que dão uma ideia de ação. Então, por exemplo, yo hablo mucho espanhol. Hablo é o verbo, yo hablo mucho. No
trabalho muito, não trabalho muito. Então ele acompanha aqui verbos e substantivos. Agora vamos para a parte final para entender aqui os irregulares. Esses você vai ter que tomar cuidado para não errar. Bem, vamos para a nossa última parte aqui da aula, onde eu vou mostrar para você os irregulares. Lembra que eu falei que o muito acompanha adjetivos e advérbios? Só que tem alguns adjetivos aí, advérbios, que você tem que tomar cuidado, porque você não vai usar o muito em si, o muito. E eles são más e menos, mejor e peor, antes, después, maior e menor. Então, com essas palavras, você não vai usar o muito, você vai usar o mucho. Tome muito cuidado. Mucho más, mucho menos, mucho antes, mucho después, mucho mejor, mucho peor, mucho maior, mucho menor. Você quer exemplos, mais exemplos? Então acesse aqui o guia Armadilhas do Espanhol com esse módulo de muito e muito. Você vai ter acesso a todo o material teórico com exemplos, grandes exemplos para você realmente entender aí as suas formas e também o quiz interativo para praticar. Então não deixe de acessar, material gratuito para você. Gostou dessa aula? Então todas as quartas e domingos no YouTube uma aula nova que vai realmente melhorar o seu castelhano. Por isso inscreva-se agora, deixe aquele super like. Se você também me acompanha no Instagram, todos os dias um conteúdo novo para você lá. Bom, espero que você tenha gostado. Se tiver dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter maior prazer em respondê-las. Certo? Nos vemos e assista todas as playlists já disponíveis aqui no canal e mande muito bem aí no seu espanhol. Hasta luego. Tchau.